Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tovo, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui na minha playlist, falando sobre interferência de ondas. Vamos continuar falando sobre ondulatória e vamos tentar entender sobre uma onda entrando em interferência com uma outra onda. Mas caso você queira entender o que é uma onda, qual a definição de uma onda, a classificação de ondas, equação fundamental de ondulatória, ou qualquer outro conteúdo de física já estudado até agora, é só clicar na minha playlist Thiago Tovo aqui do cursinho. E agora vamos dar continuidade. Eu quero que você aí se imagine uma viagem de carro. Você está viajando de carro e aí você está ouvindo o seu rádiozinho. Você liga lá o rádio, começa a ouvir: ah, hoje o jogo foi maravilhoso, ficou 3-0 para o São Paulo. Mas e aí do nada começa a cantar uma música, começa a tocar uma música do meio da narração do jogo. Por que isso acontece? Será que deu tilt no seu rádio? Você tem que trocar de rádio, tem que comprar um rádio novo? Ou ainda está acontecendo uma interferência, porque o sinal de rádio ele chega até o seu rádio, chega até a antena do seu carro através de ondas eletromagnéticas, que são as ondas de rádio. Porém, como você está viajando, você está numa estrada, você vai chegar em determinado ponto dessa estrada que você começa a receber sinais de rádio, ondas de rádio de uma outra emissora, de uma outra região, que por coincidência eles usam a mesma frequência. Então acaba tendo uma interferência de onda, uma onda acaba ficando sobreposta à outra e aí a gente acaba recebendo os dois sinais do nosso rádio. Esse é um exemplo clássico do nosso dia a dia onde a gente tem interferência de onda. Bom, interferência de onda também pode ser usado no som. Se a gente tiver dois sons iguais, estão emitindo a mesma onda, ora eles podem acabar se somando, ficando um som mais alto, ou podem acabar sendo um som mais baixo. A gente vai ver como isso funciona agora, olha só. Bom, a interferência de onda, ela é a superposição, é uma onda em cima da outra. De ondas, mas qualquer ondas não, elas têm que ter a mesma natureza. Então ondas de rádio vão se sobrepor a ondas de rádio. Ondas do mar vão se sobrepor a ondas do mar. Ondas na corda vão se sobrepor a ondas na corda. Então tem que ser ondas de mesma natureza. Ou mecânica ou eletromagnética. E elas têm que se propagar no mesmo meio. Seja ele ar, água, vidro, tem que ser o mesmo meio. Então precisamos de duas ondas que vão se sobrepor, elas têm que ser de mesma natureza e tem que estar todas no mesmo meio. E é tudo isso que precisamos ter para que ocorra interferência de onda. Agora elas podem ocorrer de dois tipos. Pode ocorrer uma interferência de onda construtiva ou uma interferência de onda destrutiva. O nome é bem sugestivo, ele explica muito o que está acontecendo. Bom, a construtiva, representado aí por IC, interferência construtiva. Olha só, aqui nós temos uma certa corda e nessa corda foi gerado dois pulsos. Um pulso aqui, ó, uma de bundinha para cima, um pouquinho menor, e uma outra aqui com uma bundinha maior também para cima. Elas estão com a mesma fase para cima. E cada uma tem uma amplitude, ou seja, tem um tamanho. Então temos aqui, ó, uma com amplitude 1 e amplitude 2, e repara que eles estão em sentidos contrários, então vai chegar uma hora que eles vão se chocar. E aí, é isso que eu quero saber, uma vai ficar sobre a outra? Essa é a interferência de onda, elas vão interferir entre si, mas como? Como será que vai ser o choque delas? Bom, quando elas se juntarem, como cada uma está numa direção, quando elas se tocarem, vai acontecer uma interferência construtiva, elas vão se construir, vão aumentar de tamanho, vão aumentar a sua amplitude. Elas vão se somar, vão se construir. E é por isso que a gente chama de interferência construtiva. Elas se constroem, elas se somam. Então, olha só, a gente vai ter um aumento das amplitudes. As amplitudes vão se somar. Então, a amplitude total é A1 mais o A2. Mas e depois que elas se somam? O que será que vai acontecer? Será que elas vão ficar assim para sempre grandona e vão seguir o caminho de uma das outras? Não. A partir do momento que elas se somaram, se relaram, se tocaram, se interferiram, cada uma vai seguir o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então nós temos uma onda vindo para cá, uma outra onda vindo para cá. Quando elas se juntam, elas se somam e cada uma segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Podem ver, a onda maiorzinha, ela continua indo para lá, que era o seu caminho, e a menor continua indo para lá, que era o seu caminho inicial. Então na interferência construtiva nós vamos ter uma soma das ondas. E
com isso uma soma das amplitudes. Então a amplitude total durante a interferência da onda vai ser a amplitude 1 mais a amplitude 2. A1 mais A2 é a amplitude total. Beleza? Elas se construíram, elas se somaram, interferência construtiva. Se existe uma interferência construtiva, também existe uma interferência destrutiva que vai acabar destruindo a onda, que vai acabar subtraindo as amplitudes. Será que é isso que vai acontecer? Olha só, nós temos aqui a nossa mesma corda, nós temos aqui as nossas mesmas ondas sendo geradas, só que agora uma está sendo para cima, com a face para cima, enquanto a outra está com a face para baixo. Vamos ver o que vai acontecer quando elas se tocarem, quando elas interagirem entre si. Olha só, elas vão se subtrair, a sua amplitude vai subtrair, então a amplitude vai ter que diminuir. Nesse caso, nós temos uma amplitude menor A1 e uma amplitude um pouco maior A2, só que para baixo, com a fase para baixo. Então, como a de fase para baixo está maior, vamos ter uma menorzinha de fase para baixo. Caso as duas ondas tivessem a mesma amplitude, as ondas iam se anular por completo, ou seja, não ia mais ter onda durante a interferência, ia ser só a corda reta. E a partir do momento que elas se interferirem, o que vai acontecer? Então elas vinham para cá, interferiram, se anularam e cada uma segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. É igual você lá na baladinha, você vê o menininho, vê a menininha, dá beijinho, depois cada um vai pro seu canto, vocês não se veem nunca mais. Se tiver sorte, dá namoro. Então, na interferência destrutiva, nós vamos ter que os pulsos se subtraem, os pulsos se anulam. E a gente vai ter uma subtração das amplitudes. Então, a amplitude total durante a interferência vai ser A1 menos A2 ou A2 menos A1. Depende quem é maior do que quem. É sempre o maior menos o menor. Agora, para finalizar esse assunto de interferência, eu comecei falando a aula sobre você viajando no seu carro. Dirigindo no meu carro. Você viajando e do nada o seu som, o seu rádio começa a pegar interferências sonoras, interferência de ondas eletromagnéticas que vão fazer o seu som ficar hora tocando música, hora tocando gospel, hora tocando sertanejão. Vai entrar em uma interferência aí com várias emissoras. Então nós temos aqui esse mesmo exemplo. Nós temos aqui a emissora 1, que tem a sua fonte 1, que tem a sua antena 1, que vai emitir ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. E aqui uma rádio 2, uma emissora 2, que é uma fonte que vai emitir outras ondas eletromagnéticas. E aqui está você nesse ponto P viajando de carro. Bom, vamos supor que a distância da fonte 1, da emissora 1, até você seja uma distância x1. Uma distância aleatória, 10 km, 20 km, uma distância aleatória. E de você até a emissora 2 vai ser uma distância, vamos chamar de x2. Aí nós vamos ter um ΔX, uma variação de x. Essa ΔX é a diferença dos percursos, ou seja, ΔX vai ser o x1 menos o x2, a distância 1 menos a distância 2, beleza? Então, ΔX, diferença dos percursos. Diferença, subtração, subtrair um menos o outro. Como é a distância, tenta deixar positivo, né? Então vai ser sempre o maior menos o menor. E dependendo desse ΔX, podem ocorrer dos dois tipos de interferência. Podem ocorrer interferência construtiva ou a interferência destrutiva. Então isso daqui é basicamente uma regrinha. Para que ocorra uma interferência construtiva, o nosso ΔX ele tem que ser um múltiplo par, ou seja, vamos ter um número, esse número é par e ele tem que estar multiplicando o comprimento de onda dividido por 2, ou seja, a metade do comprimento de onda. Então a gente vai ficar que esse ΔX, essa distância, essa diferença das duas distâncias, vai ser um número P, que tem que ser um número par, que é 0, 2, 4, 6, 8 e por aí vai, vezes a metade do comprimento de onda, ou seja, lambda sobre 2. Já para termos uma interferência destrutiva, esse ΔX, essa diferença das distâncias, tem que ser igual a meio comprimento de onda, ou seja, lambda sobre 2, vezes um número ímpar. Então, lambda sobre 2 tem que ser múltiplo de um número ímpar. Então, aqui nós temos essa equação aqui, onde ΔX vai acabar sendo igual a um número ímpar I, que é 1, 3, 5, 7, 9, por aí vai, vezes metade do comprimento de onda, lambda sobre 2. Agora, dá só uma olhada nessas duas equações aqui, elas são praticamente as mesmas equações, só que o P tem que ser um número par para ser construtiva e I tem que ser um número ímpar para ser destrutiva. Então vamos generalizar isso daqui. Olha só,
Δx é igual a n, que é um número que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser qualquer número, seja ímpar ou par, vezes o comprimento de onda dividido por 2. Então, se você souber o Δx e o comprimento de onda, você vai poder calcular esse n. Se esse n, por acaso, dê um número par, vai ser uma interferência construtiva. Caso ele dê um número ímpar, vai ser uma interferência destrutiva. Então, essa daqui é uma equação geral, onde n pode ser qualquer número. Se ele der par, construtiva; se ele der ímpar, destrutiva. Mas essa equação aqui não vai servir só para o exemplo que a gente usou de duas emissoras de rádio. Vai servir para qualquer exemplo que nós tenhamos interferência de onda. Se você quiser saber se é uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva, você pode acabar usando essa equação, assim como a gente vai ver na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, onde vamos resolver alguns exercícios sobre interferência de onda, então não perca. Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, não esquece, deixa nos comentários. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tolvo, e até a próxima!